Já percebeu como é que você consegue ser a pessoa mais paciente com o seu chefe, com o seu vizinho ou até mesmo com os seus amigos? Para eles, você tem sempre um sorriso, uma palavra educada e uma paciência que parece infinita. E é impressionante o esforço que fazemos para sermos aceitos. Se o seu chefe te dá uma resposta ríspida, você respira fundo, mantém a classe, porque ali existe uma hierarquia e o medo real das consequências. Se o seu vizinho, ele te para no corredor para ficar falando abobrinhas, para ter aquela conversa chata, longa, que você não tá afim de saber, você normalmente, provavelmente fica ali balançando a cabeça, sendo polido, sem demonstrar pressa. E com os seus amigos? Com eles, você é o auge da compreensão. Você ouve os problemas deles, você aconselha, faz questão de manter um ambiente agradável e leve. Você gasta uma energia enorme sendo agradável com quem, às vezes, não passa muito tempo na sua vida, ou você conhece mais ou menos, ou aquela pessoa tá só de passagem. Você entrega o seu ouro social para quem muitas vezes é apenas a plateia. É a nossa vitrine. A gente coloca o melhor produto para as pessoas que estão passando pela calçada, porque só sabe o que acontece dentro da loja quem trabalha dentro dela. O problema é que esse filtro social simplesmente desaparece quando você cruza a porta de casa. A paciência que sobrou para o estranho falta para quem divide a vida com você. Um exemplo clássico disso acontece quando a sua mãe te pede ajuda para fazer algo, por exemplo, no celular, que ela não sabe mexer. Você até tenta ensinar ela, mas você faz de uma forma tão rápida e impaciente, e se ela disser que não entendeu, o seu pior lado aparece. Você reclama, fala que ela não entende nada, e que é difícil explicar as coisas pra ela, porque realmente é difícil, porque a sua mãe, ela não entende as coisas igual você. Mas isso não para só com a mãe. Acontece com o seu irmão, com o seu marido, com a sua esposa, com qualquer pessoa que conviva com você. É aquela resposta seca para o seu parceiro que só perguntou como é que foi o seu dia. É a grosseria com seu irmão por causa de uma bobagem de rotina. Aquela mesma pessoa, hoje cedo, explicou um processo 10 vezes para o colega de trabalho, com um sorriso no rosto, se bobear. Mas agora, quando chega em casa, perde a cabeça com quem mais ama por uma pergunta simples. Você descarrega em quem te dá suporte o estresse que as pessoas que nem se importam com você causaram lá fora. A gente faz isso porque a gente confunde intimidade com permissão para ser rude. No fundo, você sabe que seu chefe pode te demitir ou que o seu amigo pode se afastar com você se você for grosso com ele. Com eles existe um risco, mas com a sua família e com quem realmente mora com você, você sente que o amor é garantido. Você parte do princípio de que eles têm que aguentar, porque são sua família. Ou é o seu parceiro, sabe? Não vai embora. Você usa a certeza do amor incondicional como um cheque em branco para o desrespeito. A gente acha que por ter intimidade não precisa mais de filtro, não precisa mais de gentileza. Mas olha, isso não é só com os filhos ou parceiros não, tá? Algumas mães, elas também agem dessa forma. Mães que não têm paciência nenhuma com o filho dentro de casa, que vivem na base do grito, da reclamação ou da crítica constante, mas que no portão de casa são verdadeiros anjos de doçura com as visitas. O que dói é que o filho cresce e começa a dar o mesmo tratamento. E quando ele cansa e responde na mesma moeda, essas mães são as primeiras a dizer: com os outros da rua você não trata assim, né? Por que só comigo que você é desse jeito? Elas cobram uma educação que elas mesmas não entregaram no dia a dia. A gente tem que lembrar que, em muitos casos, a gente dá para o outro aquilo que o outro nos entrega. Se eu brigo com meu filho, não dou carinho, só reclamo quando ele erra, falo que ele não sabe fazer nada direito, o filho vai acabar me tratando da mesma forma. O respeito, ele é um espelho. Não se pode exigir doçura de quem só recebeu espinhos. E cobrança. Mas não precisa ser assim, né? Eu sei disso porque aqui em casa a gente vive exatamente o oposto. Não nos tratamos dessa forma. Aqui a gente entendeu que o estresse da rua morre lá na porta de casa. E se um de nós chega carregado, sabe? O outro já sente o clima. E normalmente a gente pergunta por que a pessoa tá chateada, o que aconteceu. E aí o outro às vezes responde que não tá afim de falar naquele momento, que tá cansado, que tá estressado. E aí é o momento de você, que recebeu a patada,
ou que notou que a outra pessoa tá estressada, você fala, olha, eu sei, eu te entendo, mas eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? E isso dói um pouquinho na pessoa, porque isso faz com que a pessoa entenda que os problemas da rua, que o cansaço, que o estresse não tem que ser descarregado em quem a gente ama. Respeitar o silêncio é uma das maiores provas de amor. É entender que o seu marido, que a sua esposa, sua mãe ou o seu filho, o seu irmão precisam de espaço para processar o dia, sem que seja um gatilho de briga, sabe? A gente não usa quem a gente ama como saco de pancadas. A gente usa o nosso lar como um lugar de cura e proteção mútua, porque o mundo já é muito difícil e muito cruel. Então, se a gente chegar em casa e não ter esse apoio, sempre vai ser difícil. E a pergunta final aqui para você refletir é: por que o estranho do elevador merece o seu melhor e quem divide o mesmo teto que você recebe o seu pior? Não espere o silêncio definitivo de uma casa vazia para perceber que aquela pergunta chata do celular da sua mãe era o jeito dela querer a sua atenção, às vezes por 2 minutos. Ou porque ela realmente não sabia. E tá tudo bem. Não espere o seu parceiro ou o seu irmão se afastar emocionalmente para entender que eles eram os únicos que estariam lá quando o resto do mundo virasse as costas para você. Se você consegue ser paciente com todo mundo, você tem que ser impecável com os seus. Deixa o lixo na rua, do lado de fora de casa. Entre em casa com a consciência de que ali moram as únicas pessoas pelas quais realmente vale a pena lutar. Tratar bem quem te ama não é uma escolha, é caráter. É entender que a sua maior vitória não é o aplauso de quem tá longe, mas a paz e o sorriso de quem divide a vida com você. Um beijo e até o próximo vídeo.